aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta agora com um novo modelo de ensino e agora nesse modelo nós vamos ter esse momento de falarmos através de podcasts, tá? Hoje, nesse podcast, nós vamos falar sobre o tecido nervoso. Quais são as características principais do tecido nervoso? Qual a função? Como ele é formado? Você já deve ter se perguntado em algum momento como funciona o nosso sistema nervoso, qual as características que nos diferencia de outros animais em função da complexidade do nosso sistema nervoso. Então, nem todos os animais possuem um sistema nervoso completo, tá? Existem animais mais simples, como por exemplo os cnidários, que possuem um sistema nervoso difuso. Ele não está bem formado, não tem um centro de informações como nos seres vivos superiores, tá? Diferente de nós, seres humanos, que nós possuímos todo um sistema complexo de transmissão de informações nervosas. Vamos falar então quais são as principais características desse sistema. Tá? A principal característica do tecido nervoso é principalmente a presença de suas células especiais, que são os neurônios. Tá? Essas são células com prolongamentos que têm a capacidade de serem estimuladas por substâncias químicas ou por estímulos elétricos, geralmente originados de outras células e que, por sua vez, podem gerar um potencial de ação, que a gente chama de impulso nervoso. Esse potencial de ação é definido como sendo a transmissão ao longo de uma membrana plasmática que recobre seus prolongamentos, chegando às extremidades dos prolongamentos em locais denominados sinapses. Então, a transmissão elétrica ou química é feita a partir do prolongamento inteiro do neurônio e quando chega no final dela, que encontra-se justamente as sinapses, que são os pontos de ligação onde é transmitido a informação de uma célula para outra. Uma coisa interessante a se falar sobre as sinapses, e que a gente vai falar depois, é que não existe contato direto entre um neurônio e outro, tá? E vou explicar isso mais adiante. Mas vamos descrever os neurônios. Os neurônios eles são constituídos por um corpo celular, que é aquela parte mais estrelar da célula, que também é chamado de pericário. E também tem prolongamentos desse corpo celular. No corpo se situa o núcleo e uma porção do citoplasma que o envolve. E há dois tipos de prolongamentos básicos ligados a esse corpo celular, que são os dendritos, que são normalmente mais curtos e bastante ramificados, e o diâmetro ele vai diminuindo à medida que o dendrito se afasta do corpo celular. E a outra parte é o axônio, que é uma parte maior, geralmente é único, e tem uma espessura constante e somente se ramifica na sua extremidade. No final de cada axônio, nós vamos encontrar as sinapses, que são locais de grande proximidade entre uma membrana de um neurônio e a superfície de outra célula. Um potencial de ação que chega a uma sinapse, ele pode desencadear uma liberação de mediadores químicos e estimular a outra célula. Uma outra célula nervosa ou uma célula de outro tecido, como por exemplo uma célula muscular e uma célula secretora. Não necessariamente o neurônio está ligado a outro neurônio. No caso do movimento muscular, os neurônios eles vão estar ligados à fibra muscular. Outro tipo de célula especial que forma o nosso sistema nervoso são as células da neuróglia, ou células da glia, ou gliócitos, não importa a definição, vocês vão encontrar definições diferentes em determinados livros, mas todos se referem aos mesmos tipos de célula. Além desses neurônios, o tecido nervoso ele possui essa outra população de células, denominadas células da glia. Tá? Há vários tipos de células da neuróglia, que exercem funções distintas no tecido nervoso, tipo suporte, a nutrição dos neurônios, outras que fazem o isolamento dos neurônios, outras que são especializadas só em fagocitar e também na reparação do tecido nervoso. Essas células da glia elas são acessórias e se você quiser saber mais, você pode acessar o livro, tá, né, a página específica do livro e o material que eu disponibilizei para vocês na nossa página. As fibras nervosas
que são formados a partir de feixes, ou seja, um conjunto de células que se organizam formando feixes e vão formar o cordão nervoso. Então essas fibras nervosas nada mais são do que os axônios, que são envolvidos por outras células do tecido nervoso, e esse conjunto de axônio mais as células de revestimento, células da glia, forma a fibra nervosa. Como os axônios são geralmente bastante longos, há sempre a necessidade de muitas células para revestir toda a sua extensão. Tá? E o sistema nervoso central, ele possui um revestimento que é feito a partir de células da neuróglia, que nós vamos denominar de oligodendrócitos. No sistema nervoso periférico, já temos um outro tipo de células que atuam, que são as células de Schwann. As células que envolvem os axônios, elas podem produzir um material denominado mielina, composto por moléculas de lipídios complexos. É a famosa bainha de mielina, que está ao longo de todo o axônio e que protege ele durante a transmissão, né, do impulso nervoso. A mielina ela é derivada de membranas celulares das células que envolvem o axônio. As fibras nervosas são chamadas de fibras nervosas mielínicas ou mielinizadas quando elas têm essa característica. E ao contrário das fibras não mielínicas ou não mielinizadas, esse revestimento aí não ocorre nessas células. Onde está localizado o sistema nervoso? Então nós temos basicamente uma divisão aí de localização do sistema nervoso. Nós temos o que nós chamamos de sistema nervoso central, que é formado por duas porções contínuas, uma situada no interior da caixa craniana, que é o encéfalo, e a outra constituindo a medula espinhal. No sistema nervoso central há corpos celulares e prolongamentos de neurônios, além de muitas células da neuróglia. E os neurônios do cérebro estão concentrados no córtex cerebral e em agrupamento de tamanhos variados, denominados núcleos. Portanto, aquilo que a gente vê ao longo do sistema nervoso central, no caso formando a medula espinhal, na verdade são os prolongamentos dessas células nervosas. Já o sistema nervoso periférico, ele é distribuído pelo corpo sob a forma de nervos e de gânglios nervosos. Os nervos são um conjunto de fibras nervosas, que a gente já falou como é que eles são formados, né? Já os gânglios nervosos, eles são um acúmulo de corpos celulares de neurônios situados fora do sistema nervoso central. Já no sistema nervoso periférico, nós vamos ter corpos celulares distribuídos ao longo do corpo. Os órgãos do sistema nervoso central, eles são revestidos por membranas de tecido conjuntivo, que nós conhecemos como meninges, tá? Ou seja, eu vou falar de uma doença chamada meningite, que é justamente a inflamação dessas membranas que envolvem o encéfalo e o sistema nervoso central, que está localizado ali, principalmente na parte craniana. E há praticamente tecido conjuntivo no interior do sistema nervoso central. Os órgãos e estruturas do sistema nervoso periférico, eles são revestidos por tecido conjuntivo também, mas não são denominados de meninges. Lembrando, as meninges elas são exclusivas do SNC. Outra curiosidade é a organização do tecido nervoso. O sistema do tecido nervoso central ele é subdividido de acordo com a substância que ele é formado. Nós temos a famosa substância branca e a substância cinzenta. O que são essas substâncias? No tecido nervoso central, o tecido nervoso está organizado de tal maneira que os corpos celulares dos neurônios ficam concentrados em algumas regiões. Então, como os corpos celulares eles possuem o núcleo acaba dando uma característica diferente àquela região, transformando ela numa região mais acinzentada. Tá? Essas regiões elas constituem o que a gente chama de substância cinzenta do sistema nervoso central. Sabe aquela piadinha, fulano não tem massa cinzenta? Pois pronto, se a pessoa não tem massa cinzenta, significa que ela não pode produzir nem receber nenhum tipo de informação nervosa. Os prolongamentos dos neurônios, no caso os axônios e todos os dendritos e todas as partes que não possuem, não fazem parte do corpo celular, elas vão formar a outra parte que nós chamamos de substância branca, tá? Já que esses feixes elas não vão ter nenhum núcleo, nenhuma organela ao longo desse, exceto a bainha de biolina especificamente, né?
não tem nenhuma organela que dê a elas uma certa coloração. Então, juntando todos esses prolongamentos, nós vamos ter uma coloração mais clara ou transparente, ok? Formando aí a substância branca. Então, basicamente, a diferença entre massa cinzenta e massa branca é: na massa cinzenta nós vamos ter a grande ação de organelas celulares, portanto, vamos ter o centro de transformação, de formação de energia para aquela célula. E a substância branca ela é responsável apenas pela transmissão do impulso. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado um pouco do nosso tema. Vamos ficar por aqui e qualquer dúvida vocês podem falar comigo lá no chat, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.